costume que eu tenho sempre dito na minha conversão do Senhor Jesus Cristo, que nós entendemos que quem é ligado no céu, que é ligado na terra, é ligado no céu. E nessa noite, Deus tem algo no teu coração aqui para tratar. Deus tem algo maravilhoso para falar com você. Feche teus olhos bem forte. Leva os teus pensamentos a Deus agora. Pai, Tu é grande e soberano. Papai, nós Te adoramos, Te exaltamos, Senhor, nesta noite. Papai, entramos no Teu santuário, meu Deus, para cultuar o Senhor. Mas, Senhor, com a Tua misericórdia, Senhor, os céus, Senhor, derrama as bênçãos sem medida sobre nós. Papai, nesta noite não vai ser diferente. O Teu Espírito Santo tem total liberdade nesse meio. O Teu Espírito Santo pode agir, Senhor. O Teu Filho, Senhor, pode, Senhor, tratar com os corações nessa noite. O Senhor não precisa de mim para curar. O Senhor não precisa de mim para pregar, meu Deus, porque eu sei que o Senhor ainda continua sendo um Deus que vive, que reina para todo sempre, e que nessa noite, Pai, o Senhor tem um propósito diferente para essa igreja, e nessa noite o Senhor vai falar no íntimo dos teus filhos, porque eu sei, ó Pai, que os teus filhos estão aqui, e não saíram em vão da tua casa, meu Deus, eles saíram com o propósito, Senhor, de ouvir a tua voz, e é a tua voz que eles querem ouvir nessa noite, Pai, que nessa noite o Senhor abranja, Senhor, nossos corações, e que nós saímos daqui renovado, restaurado, sacudido com a tua palavra, meu Deus, que nessa noite o teu bálsamo, meu Senhor, e o teu Espírito Santo neste lugar invade, Senhor, e que todas as trevas, ó Pai, todo inimigo das almas, ó Pai, que estão tentando, Senhor, atrapalhar os teus cultos nessa noite, eu dou um minuto para sair desse lugar, ó Pai, porque serão, Pai, queimado com o teu Espírito Santo, meu Deus. Por isso, Pai, nessa noite, usa, Senhor, dos teus vasos nessa noite, Pai, é que eu te peço, Papai, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Senta dando uma linda salva de palma para Jesus, meu amado. Que gostoso cultuar a Deus, não importando as dificuldades, não importando as lutas. E esse salmo me chama muita atenção, porque muitas vezes na nossa vida, nas nossas caminhadas ao perante ao Senhor Jesus, tem momentos em nossas vidas que nós perguntamos por que acontece com nós e por que não acontece na vida do ímpio. Por que nós passamos por isso e parece que o ímpio não passa? E o escritor desse salmo, do número 73, ele me chama muita atenção porque ele não era um qualquer. Ele não era um homem qualquer. Mas diz a Bíblia Sagrada que Asaf, ele tinha um quê tão especial com o Pai Criador dos céus e da terra. Porque diz a Bíblia Sagrada que Asaf era o levita da casa do Senhor, que Asaf cantava hinos, adoração a Deus. Asaf todos os dias preparava sua família, tua esposa, e ia para o templo para adorar, exaltar o Criador dos céus e da terra. Mas eu perguntei por que ele escreveu esse salmo do número 73. Por que Asaf, então, agora na sua escrivania, sentado ali em meio às lágrimas, ele começa a escrever esse salmo do número 73? Porque se nós entendemos a Bíblia Sagrada do Salmo 73, do primeiro versículo até o versículo 17, nós vamos entender que há um homem que teve um momento de angústia, um homem que teve um momento de dor no seu coração. Mas quando ele entrou no santuário de Deus, algo aconteceu nessa vida. Porque no Salmo 73, no versículo 17, ele escreve bem sério, dizendo: até que eu entrei no santuário de Deus. Mas para que você entenda, para que você compreenda o que Deus quer falar nessa noite, eu vou voltar a uma história. Diz a Bíblia Sagrada lá em Samuel, rei Davi está sentado agora no seu trono. Rei Davi agora está ali com os dias descansando, que diz a Bíblia Sagrada que o Senhor deu descanso a ele dos seus inimigos. E rei Davi então agora ele começa a olhar para Jerusalém e começa a observar e perceber que faltava algo em Jerusalém.
Porque diz a Bíblia Sagrada que a arca foi levada de Jerusalém. E a arca representava a arca representava a arca naquela época, amada, era um símbolo de Jerusalém muito importante. A arca foi levada pelos teus filhos. A arca foi levada de Jerusalém. A arca foi deixada em um lugar em que agora o rei Davi, então sentado no teu trono, ele fala com a sua esposa Mical: eu vou buscar a arca. E eu entendo nessa história que quando ele fala isso com sua esposa, Mical automaticamente ela interfere na busca da arca. Ela automaticamente coloca obstáculo na busca da arca. Eu queria entender por que Mical naquele momento colocou obstáculo. Por que Mical fez uma regra para o rei Davi? Não foi culpa dela, meu amado. Não foi porque ela quis. Porque Mical era filha de Saul, era princesa. Então ela tinha usos e costumes também. Mical era fina. Mical andava com as roupas, suas vestes lindas. Então Mical dá uma ode para o rei Davi. Mas eu não quero pregar sobre isso nessa noite. Rei Davi vai buscar a arca. Rei Davi está trazendo a arca. Só que no caminho, amados, acontece algo que preocupa o rei Davi. Só que no caminho acontece uma coisa que deixou o rei preocupado. Diz a Bíblia Sagrada que quando os cavalos estão andando com a arca, no balança daqui, no balança de lá, a arca vai cair. E diz que um homem vai ajudar ele, a arca, para a arca não cair. E eu lhe pergunto, o que esse homem fez de mal? O que esse homem fez de mal para Deus matar ele? Diz a Bíblia então que esse homem segura a arca para a arca não cair. Automaticamente Deus o mata. Mesmo assim, eu quero entender e compreender por que nós passamos dias maus. Mas a Bíblia vai nos relatando, vai contando história. Então o rei Davi se preocupa. Então ele não leva a arca naquele momento e deixa a arca em uma casa próxima. A arca fica ali por 3 meses. Rei Davi volta para o palácio agora, preocupado pelo fato que aconteceu no caminho. A presença da arca está vindo. E que me chama a atenção que 3 meses, aonde a arca estava, a casa de Edom prosperava. Você não entendeu? Aonde a arca está, a prosperidade. E a arca então está ali por 3 meses. Só que o rei Davi não está contente, porque em Jerusalém faltava algo, meu amado. Em Jerusalém faltava aquela promessa. Em Jerusalém faltava aquilo que ele necessitava. Então agora o rei Davi, ele está sentado novamente e vai buscar a arca. Mas diz a Bíblia Sagrada agora que ele não foi de qualquer jeito. Ele não foi de qualquer forma pegar a arca. Ele sentou na escrivania, mandou os escribas, mandou o sacerdote ensinar a ele trazer a arca novamente para Jerusalém. Ele diz a Bíblia Sagrada, os sacerdotes explicando para ele, para trazer a arca somente podia levar a tribo. Não podia mais outra pessoa tocar na arca. Então agora o rei Davi faz tudo certinho. Então ele está trazendo a arca para Jerusalém. Diz a Bíblia Sagrada também, quando a arca entra em Jerusalém, o rei Davi olha para os sacerdotes antigos, para os servos deles, para aquele que viu a glória de Deus, para aqueles que chorou na presença do Senhor. Rei Davi então começa a entrar com a arca em Jerusalém. E diz a Bíblia Sagrada que ele olha para os portões e vê os anciãos, os mais velhos, chorando. Diz a Bíblia Sagrada que o rei Davi então neste momento, ele começa a observar em volta de ti. E diz a Bíblia que o rei, ele desce do seu cavalo, arranca sua veste e baila na presença do Senhor. Mas vamos lá, a história não terminou. Daí Davi está dançando. Mas para nós chegar próximo de um rei,
nós temos que passar por várias portas. Para nós chegar próximo de um rei, meu amado, nós temos que passar por vários obstáculos. E quem se aproximasse do rei naquela época, do rei Davi, era morto automaticamente por seus guardas. Porque diz a Bíblia Sagrada que o rei era cercado por homens valentes, por homens que podiam morrer a qualquer momento pela vida do rei. Diz a Bíblia Sagrada, então, qualquer um que se aproximasse próximo do rei, automaticamente ele era morto. Mas naquele dia Deus tinha um encontro. Naquele momento Deus tinha algo maravilhoso para fazer, meu amado. Diz a Bíblia Sagrada então que de repente no meio da multidão entra um jovem e fura a esquadrilha do rei. Preste atenção no que eu quero dizer. Ele entrou, ele não se importou com a multidão, ele não se importou com os guardas, ele não se importou com nada, meu amado. Ele simplesmente, ele entrou na presença do rei, e diz a Bíblia Sagrada que ele tocou na mão do rei, e quando o rei bailava para lá e para cá, o mesmo espírito que estava no rei apoderou desse homem. E diz a Bíblia Sagrada mais ainda que um dos dois bailava, as nuvens do céu bailavam sobre eles, a presença do rei operava naquela noite. Sabe o que eu quero dizer com isso, meu amado? Ali começa Asaf nascer. Diz a Bíblia Sagrada, mesmo o espírito que estava no rei tomou a vida de Asaf naquele momento. Diz a Bíblia Sagrada mais ainda que Asaf naquele momento, ele passou agora um jovem escritor. Ele passou agora de ser um jovem que compôs a música, a adoração ao rei, que era agora ele começava a sentar na sua casa e começava a escrever vários hinos à presença do Senhor. Mas só que é momento em nossas vidas que talvez nós não entendemos o porquê que nós passamos, ou porque talvez nossa família vivemos. Mas o Senhor nessa noite está dizendo para você, meu amado: dança na minha presença, me adore na minha presença, vocês vão ver a diferença do Senhor. Mas vamos na história. Então agora Asaf está escrevendo os seus hinos. Eu pedi para o Senhor me confirma essa pregação dessa noite. Porque tem horas em nossa vida que nós achamos que paramos. Aí veio o abençoado diácono João, estava no cárcere. João pregava: arrependei-vos, cambada de víboras, cobras. É chegado agora o momento. Então João, que veio e preparou o caminho para o Messias, que estava preparando o caminho para o rei, se ele mesmo, depois de tudo que ele viu o Espírito Santo descer sobre Jesus de Nazaré, e depois dentro do cárcere, e falou assim: vai lá, pergunta lá se é ele. Irmãos, se os nossos patriarcas passaram por dificuldade, eu aprendo com Asaf que nós vamos passar. Mas é diferente quando o ímpio passa. É que o ímpio passa sozinho, e nós não. Quando nós passamos pelo vale, nós passamos com o Mestre, nós passamos com o Senhor, meu amado. Sabe o que eu quero dizer com isso? Que quando Asaf escreve esse salmo, eu sei o que estava sentindo no seu coração nesse momento. Asaf nesse momento, ele estava com o coração angustiado. Sabe por quê? Pergunta para mim por quê. Sabe que eu vou contar uma história, meu amado, que talvez você vai falar assim: mas por que Deus fez isso para ele? Asaf, momentos antes dele escrever esse salmo, diz a Bíblia Sagrada que o rei Salomão está preparando o templo. Diz a Bíblia Sagrada que agora o rei preparou o templo. Então chegou o dia da inauguração. Então chegou-se o dia da inauguração, e foi preparada uma grande festa para a inauguração do templo. E diz a Bíblia Sagrada que houve os príncipes, reis, sacerdote, todos os principais da cidade estavam lá. Só que o rei Salomão nesse momento, ele pergunta para os escribas, para os levitas: prepararam um louvor para a inauguração do templo? Alguém escreveu um hino para a adoração do Senhor? Não, mestre, não escrevemos. E nós não temos capacidade para escrever. É muito importante